Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então tá bom. Primeira ceia do ano, aí todo mundo já comeu ceia, já fez um monte de coisa, agora nós vamos sentar na mesa com o Senhor. Pode sentar um pouquinho. Eu vou explicar hoje para vocês por que Deus me deu esse tema de arrependimento. Eu estava orando ao Senhor e de madrugada eu acordei e o Senhor disse assim para mim: se arrependa. Aí eu falei, mas me arrepender do quê? Aí Ele trouxe na minha memória um monte de coisa e eu fui pedindo perdão. Aí eu disse: Senhor, por que acontece isso? Ele disse: porque a minha igreja já passou tempo, já passou busca, já passou por multiplicação, só que tudo isso não adiantou nada porque não tem arrependimento. E aí, você abre a palavra do Senhor aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Pois aqui, como é que você quer que eu enxergue isso aí? Vou fazer diferente hoje. Olha aqui para o telão. Não, deixa assim, Felipe, fica tranquilo. Olha aqui para o telão. Como é que diz o versículo? Vai. Ele não quer que ninguém morra sem antes se arrepender. Amém? Amém? Amém. Quem está com sono, diga glória. Por que, senhor Luiz, está com sono? Não foi você? O casal ali, a moça aqui. Quem mais? Não, o velho ali já está acostumado. Tem mais uma pessoa, não tem? Quem é? Está nos visitando. A moça ali e o casal lá. Tá. Vocês não reparem, tá? Porque o pastor da igreja é sério. Mas eu sou um pastor diferente. Tá? Daqui a pouquinho você vai começar a dar risada, mas aí a sua risada vai cutucar o teu espírito lá no fundo e você vai ver que a tua risada vai começar. Aí você vai chorar. Eu vou pregar hoje uma palavra, é tão conhecida pelo início. Jacó no Val de Jaboque. Gênesis 32, versículo 22 até o 32. Jacó no Val de Jaboque. Ah, tudo bem, ele passou ali, lutou com Deus, saiu mancando e tal. Não, mas esta semana, ontem, eu sentei à tarde na minha casa e Deus falou comigo algumas coisas que aconteceu lá no Val de Jaboque, que a palavra de Deus não fala, mas Ele foi trazendo à minha memória e nós precisamos fazer isso na nossa vida hoje. Amém? Então deixa eu tirar os olhos verdes e colocar os olhos azuis. 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tornou-os a fazê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-a junto à coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus
e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, dize, rogo como te chamas? E ele respondeu, por que perguntam o meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol, quando ele atravessava o Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo quadrial. Então, acho que foi aqui mesmo, né? Por isso que de vez em quando me dói. O que nós vamos aprender nessa manhã com Jacó? É o seguinte, é preciso permitir que Deus trate nossas deficiências, imperfeições, fraquezas, vulnerabilidade espiritual e também trate o nosso caráter. Deus nessa manhã vai chacoalhar você como chacoalhou a figueira, para ver se cai algum fruto. É ceia hoje. Na ceia todo mundo espera uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Depois dessa palavra você vai ter incentivo e vai ter ânimo. Só que antes, a chaleira vai apitar. A vida é uma luta, desde o nascimento até o dia que a gente morre. Lutamos às vezes para viver, lutamos para sobreviver. É possível que a semelhança é muito grande com Jacó. Muitos de nós estamos vivendo um período de luta, estamos atravessando o nosso Val de Jaboque. Você sabe que Jacó saiu fugido, você sabe que ele foi para um lugar onde ele prosperou, mas ele precisava voltar e falar com o seu irmão, e ele tinha muitos bens, e você sabe que ele passou todos os bens primeiro, porque ele era um covarde, né? Porque se o irmão dele matasse todo mundo, dava tempo dele correr. Então nós vemos o seguinte, as nossas lutas é igual às lutas de Jacó. Muitas vezes nós temos vontade de correr. Nós temos vontade de deixar tudo e sair correndo. Também aprendemos com Jacó como ser um vencedor na luta, e aí a gente vai sair dela abençoada. Algumas coisas hoje eu vou falar para você, são 6 coisas que Deus falando comigo e eu fui escrevendo. Primeiro, eu quero que você abra, deixa a Bíblia aberta, tá? Eu quero que você abra lá em Lucas 14, 33. Estava marcado aqui. Diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto não pode ser, vou repetir, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Primeira coisa que Jacó fez, ele renunciou. No versículo 22 e 23, está escrito assim. No 22, tomou e fê-lo passar no ribeiro e fez passar tudo que pertencia. Levantou naquela mesma noite, tomou as suas mulheres, suas servas, os 11 filhos e passou o val de Jaboque. Na realidade, nós precisamos renunciar a alguma coisa que tem na nossa vida que está impedindo de nós sermos abençoados. Renunciar é deixar voluntariamente aquilo que a gente tem. Abrir mão, recusar. Jacó fez passar tudo que ele tinha para ficar só com Deus. Às vezes nós precisamos tirar tudo da nossa vida que não pertence a Deus para ficarmos a sós com Ele. Essa madrugada eu acordei 3:30 da manhã. Eu estou acordando todo dia 3:30. Esses dias eu falei, Senhor, por que eu estou acordando todo dia 3:30? Uma canseira da bexiga, sabe? O que o Senhor quer? Levantei,
o interfone começou a tocar, pensei que tinha acontecido alguma coisa, fui lá, desliguei o interfone, voltei para a cama, deitei de novo, falei, Senhor, é 3h40 agora, por favor, Deus, deixa eu dormir. E rola, até que Deus falou comigo, vamos ter um particular. Deitado na minha cama. Eu disse, Senhor, então pode falar. Ele disse, se eu falar, você vai me obedecer? Se Deus falar, você obedece? Sim ou não? Se você falar sim, você está mentindo logo cedo. Você faz tudo o que Deus quer? Você renuncia coisas que são suas em prol do amor de Deus? E Deus foi falando comigo, tira isso, tira aquilo. Não faz isso, não faz mais aquilo. Aí eu levantei de manhã, fomos ao sacolão. No sacolão, tem a fila. Uma senhorinha, uma senhora, não muito velha. Eu estava no carrinho, ela disse assim, eu posso pegar a maçã? Eu afastei o carrinho, ela pegou maçã, pegou pera e entrou na minha frente e ficou. Aí eu fiquei olhando para lá, para cá, falei, senhora, ela, pois não, disse, a filha é lá atrás. Ela disse, mas eu só peguei maçã e pera. Eu falei, não interessa, senhora. A senhora, por favor, vai lá atrás. Ei, cada pessoa ignorante. Ela foi, a outra que estava atrás de mim falou assim, mas esses velhos são folgados, né? Eu falei, são mesmo. Na mesma hora me veio uma ira, irmão, você podia ter falado um monte para ela. Mas eu tirei de dentro de mim aquilo durante a madrugada que não era de Deus. Saí com o carro. O cara me fechou. A dona Ana falou, quase que ele bateu. Eu disse, isso é um endemoniado. Fui atrás do cara descer na Costa Barros, querendo passar ele, né? A dona Ana falou assim, escuta, por que você está com pressa? Eu disse, porque eu quero fechar ele. Aí Deus falou para mim, escuta, mas o que adiantou nós ter uma conversa de madrugada? Não adiantou nada. E é verdade, aí eu parei, fiquei atrás, deixei ele bem longe e fui devagarzinho. Irmãos, nós somos assim. A gente precisa renunciar coisas que às vezes está dentro de nós, porque senão Deus não opera. Mas é uma sacanagem tão grande, né, irmãos? Você fala com Deus para fazer e depois durante o dia você não faz. Nós somos assim. Jacó era assim. Jacó, ele era um usurpador, um mentiroso, fez com que o seu irmão perdesse a primogenitura. Uns tempos desses atrás eu discordei disso, porque, veja bem, você pede para mim uma coisa, e eu te ofereço outra, se você quiser, tudo bem, mas se você não quiser, você não pega. É questão que o cara estava morrendo de fome, não é? Aí você vai pensar, coitado, ele estava morrendo de fome e ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Irmãos, ele trocou porque ele quis. Mas a intenção de Jacó já era essa. Então, renuncie. Alguma coisa Deus vai salientar na sua vida nessa manhã para você renunciar. É o Jesus, é? Jesus abriu mão de toda a glória que tinha junto ao Pai por amor à humanidade. Ele renunciou. Ele tinha todo o privilégio e ele renunciou para que eu e você pudéssemos hoje também renunciar muita coisa para alcançarmos a vitória. Jacó precisou estar a sós com Deus. Gênesis 32, 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Há certos momentos da nossa vida que é preciso ficarmos separados, a sós com Deus, para obtermos a nossa vitória. Olha para o seu irmão e diga assim, separado, não é ficando só não. Desculpa, fala separado, é ficar só com Deus. Elias estava na caverna, irmãos.
tá? Quando Deus falou com ele, ele estava sozinho. Jesus ficou só, acabou a pilha. Quando ele estava onde? No Getsemane, ele ficou só. Tá? Só vou dar o versículo para você, tá bom? Mateus 26, 36 ao 39. Veja bem, Moisés estava sós com Deus aonde? No Sinai. Êxodo 19, 19 e 20. Todas as vezes que Deus precisa falar com a gente precisa ficar a sós com Deus. No meio da multidão é fácil, que nem aqui, todo mundo está escutando, mas o gostoso é falar com ele face a face. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com o teu Deus e Ele vai te responder. Persistência na luta em buscar a vitória. A luta com o anjo durou até o romper do dia. Eu estava escrevendo isso aqui e Deus falou algo no meu coração. A nossa luta, muitas vezes você pensa que é demorada. Ah, vai demorar. A vitória vai demorar. Não vai não. Cutuca alguém do teu lado aí e fala assim, nós estamos fazendo uma campanha. Nossa, está muito fraco, vocês nem comeram, tomaram café hoje? Diga, nós estamos fazendo uma campanha para alcançar a vitória. Mas, você e eu precisamos ficar a sós. Senão Deus não vai fazer. Irmãos, presta bem atenção. Todas as vezes que você está a sós com Deus, você sempre recebe uma palavra. Persistência era o que Deus queria encontrar em Jacó. A busca de uma bênção requer perseverança. Está lá em Lucas 24, 49. Jesus se agradou da persistência da mulher cananeia ao pedir um favor em prol da sua filha. Mateus 15, 21 até o 28. Por favor, Senhor, vai ver a minha filha, cura ela. Tem aquela passagem também do juiz que ficou com a cabeça desse tamanho, que a mulher falava todo dia, até o dia que ele cedeu. Se você é persistente, porque é o seguinte, a gente começa a orar, a primeira coisa que a gente faz, a gente ora, já recebendo a vitória. Amém? Amém? Se eu falei que você precisa ser persistente, você precisa orar, 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 orar e orar. Quando Elias foi que mandou o menino, André, ver a mão lá da chuva, foi Elias, né? Elias mandou o cara lá olhar para ver se vinha chuva. Quantas vezes? Quem acertar, vou dar um bolinho de chocolate. Quantas vezes? Perderam todo mundo. Ninguém vai ganhar bolo de chocolate. 7 vezes. Ah, eu sabia. Sabia? Por que não falou? 7 vezes, irmãos. Ele podia ter desistido. O cara que foi mergulhou lá, Naamã, quantas vezes? 7. Ele podia ter mergulhado 3 e Deus curado, sim ou não? Mas a palavra de Deus diz, 7. Não sei porque eu estou falando isso, mas você vai orar. E às vezes é 7 dias. E vai acontecer. Persistência é o que nós precisamos arrendar na nossa vida. Permitir que Deus trabalhe, né, em determinadas áreas da nossa vida, para que Ele possa realmente nos abençoar. Jacó só foi abençoado depois que ele ficou a sós com Deus. Primeiro ele tirou tudo que tinha, ficou a sós com Deus, e a persistência dele em lutar com o anjo. As pessoas não têm mais persistência de lutar, elas querem para amanhã. Não, elas querem para ontem. Eu orei, Senhor, e o Senhor não fez. Quantas vezes eu escutei isso? Ele não fez porque não é o teu tempo, é o tempo de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, o relógio de Deus é diferente. Tá? Permitir que Deus trabalhe na nossa vida
foi no toque, né? 32, 25. Vendo que esse não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. Presta bem atenção. Permitir que Deus... Atenção. Permitir que Deus nos toque. Está falhando esse troço aqui. Permitir que Deus nos toque. Porque em determinadas áreas da nossa vida, Deus precisa nos tocar, irmãos. Você ora bem, bastante. Você lê a Bíblia. Você conversa com as pessoas. Você falando de Jesus, irmão. Presta atenção. Não ande como Dona Ana. Fomos ao médico. Fomos ao endócrino para ver a tireoide da pastora, né? E para pegar alguns exames. Chegou lá, ela sentou, passou no exame e tal, papapá. Sentou e falou assim para ele: eu posso deixar um folhetinho que eu já deixei da outra vez e não sei se você leu. Ele disse assim: não, eu li. Ah, tá. Então nós somos pastores. Eu quietinho atrás do computador. Eu olhei para ela assim e falei: vai começar? Ela disse: Andrés, vou falar para você uma coisa. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ele disse assim: eu sou católico. Ela disse: eu não estou falando de religião. Eu estou falando se você já aceitou Jesus. Aí, irmãos, ele conhece tanto a religião católica, que ele ele estuda muita história, ele sabe o nome de todos os santos, ele sabe cada incumbência que o cara tem que fazer. Ele é muito inteligente, mas muito inteligente. Mas parou na Dona Ana. E falou. Depois ela pegou o outro folhetinho e estava escrito assim: aceite o Filho de Deus. Aí colocou em cima da mesa. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, não aqui no consultório, porque eu tenho que atender, fica meio ruim. Vamos sair num café e tal, aí vamos conversar. Aí a Ana falou assim para ele: vai ser um grande prazer. E eu atrás do microfone. Aí eu falei assim para ela, eu pus a mão na cadeira e cutuquei com o dedo assim nas costas dela, né? 2 cutucão significa vamos embora. 3, eu já estava pedindo para ela sumir dali. Aí ele deu uma mão para a gente e tal. Saímos, antes de sair do consultório, ele disse: olha, quero falar uma coisa para a senhora. E para você, senhor. Eu vou ver esse negócio de aceitar Jesus. Ela falou: você vai ver. Quando você aceitar, você sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai ficar pinel. Você vai ficar doido. Sabe, você vai falar assim: como é que eu estava tanto tempo sem conhecer? E começou a falar de novo. E eu, de pé, não dava para cutucar mais as costas. Peguei a mala dela, né, a bolsinha dela. Falei: Andrés, beleza? Até a próxima. Ele disse: até a próxima. Agora, o mês que vem, a gente vai levar o resultado do exame. Aí estamos indo embora. Parei no farol. E ficamos conversando. Parou o motoqueiro do lado. Ela pega e abaixou o vidro. Falei: Ana, toma cuidado com o celular. Ela: não, vou só falar uma coisinha para ele. Menino, você tem Jesus? Ele falou assim: tenho. Ela disse assim: mas você já aceitou Ele como Senhor e Salvador? O farol abriu. Eu disse: como Deus é bom. Aí ele: já? Obrigado, senhora. E foi embora. Ela fechou o vidro. Falou assim: a coisa mais gostosa que nós temos na nossa vida é passar o que nós temos. E nós temos Jesus. Então vamos passar Jesus para as pessoas. Nós sabemos que Deus pode fazer muito mais do que nós estamos pensando. Veja bem, quando Jacó ficou a sós com Deus, a esperança dele era que Deus perdoasse, que Deus modificasse. Deus não queria só isso, Deus queria que ele realmente se entregasse. Porque não adianta nada, nós queremos de Deus e não nos entregamos. Você precisa dar a totalidade da sua vida a Deus. Não é só um pouquinho, não é só de domingo, não é só quando tem campanha, não é só de quarta-feira. Você precisa, todos os dias da sua vida, entregar o que você tem de melhor. E o melhor é Jesus, o Espírito Santo que está dentro de você. Permitir que Ele trabalhe, que Ele toque em você. Quando tocou em Jacó,
está certo que ele tocou no quadril dele, ele saiu mancando, mas nós não estamos falando desse toque. Deus precisa tocar na sua vida em algumas áreas, para que você possa entender que você não tem mais nada a perder. Ele toca, tira e acabou, irmãos. Eu já contei uma história para vocês aqui. Estou cheio de história hoje. Eu fiquei 1 ano e 2 meses sem ouvir a voz de Deus. Nada. Eu ia para a minha igreja, lá no Mandaqui, eu pregava, Deus convertia, Deus curava. Quando eu sentava no banco, era a mesma coisa que um saco vazio. Eu precisava tirar, eu precisava deixar Deus tocar na minha vida. Por quê, pastor? Porque eu fiz algo que desagradou a Deus, e eu não pedi perdão e não me arrependi. Isso há muitos anos atrás. Eu aprendi, irmãos, que hoje, quando você erra, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. E depois de 1 ano e pouco, 2 meses mais ou menos, eu escutei tocou o telefone no escritório que eu estava, peguei o telefone e uma missionária disse assim: assim diz o Senhor. Eu comecei a chorar, ela disse: até hoje eu fiquei sem falar com você, mas quando você falou comigo esta madrugada, eu vim te visitar. Então, irmãos, não tem tempo. Quanto tempo faz ser crente? Quanto tempo faz que você aceitou Jesus? Mas você deixa Deus tocar em você? Você deixa Deus tocar em alguma coisa que está agradando a sua vida? Você deixa Deus tocar e tirar e aniquilar alguma coisa que você tem, que você deixa separado e você não quer que Deus mexa? Tem coisas escondidas na nossa vida que nós não deixamos Deus nós não deixamos Deus fazer. Ele não faz, irmãos, ele não invade. Ele quer tocar nas coisas piores que você tem na sua vida e tirar de você. Ele precisa fazer isso. Permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Outra coisa, enquanto o ego de Jacó estivesse prevalecendo, Deus não poderia dar a bênção, irmãos. Não é pela nossa força, não é por aquilo que nós temos de sabedoria, é por aquilo que nós precisamos deixar. Esse toque que Deus deu em Jacó, deixou uma marca na sua vida, que todas as pessoas poderiam ver um sinal permanente de transformação na vida dele. Tanto é que quando ele atravessou, que ele vinha vindo, as pessoas disseram: quem é aquele que vem? Disseram: é Jacó. Não, não é Jacó, não parece? Não, parece, é o Jacó. Não, não é, porque tinha uma mudança na vida dele. Todos nós precisamos deixar Deus tocar em alguma área da nossa vida, para nós termos transformação. Diga para o seu irmão assim: sacou? Fala, sacou? Sacou qual é a de Deus? Pô, estou com medo de falar? Diga: sacou? Qual é a de Deus? É, irmãos, a de Deus é tocar. Deus precisa tocar, irmãos, tá? Lembra da saída lá do velório? Lá em Naim, velório, passou o negócio lá, Jesus tocou no esquife, e o esquife se levantou. Amém? O menino levantou, irmãos. O toque, olha Deus falando aqui assim, ó: o toque meu não machuca, mas deixa marca. Não machuca, mas deixa marca. Existem áreas da nossa vida que Deus precisa realmente tocar para que haja transformação. Nós precisamos ser sinceros com Deus, verdadeiros e transparentes. 22, 27. Perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Quando eu falar a pergunta, você responde o seu nome, tá bom? Bem forte, hein? Vai, 1, 2, 3. Como você chama? Nossa, Gabriel, você está com uma força hoje, hein? Vamos de novo. Como você chama? Deus precisa mudar o seu nome para te dar um diferencial. Veja bem, quando Deus perguntou qual era o nome dele, imediatamente ele fez: meu nome é Jacó.
Foi a resposta franca e verdadeira e transparente. Com uma palavra revelou o verdadeiro caráter. Eu sou um enganador. Diga eu. Não, forte, que o negócio agora vai pegar. Diga eu sou um crente meia boca. Você foi sincero? Foi ou não? Jacó poderia dizer assim: meu nome é Antônio, José, Pedro. Ele disse: não, meu nome é Jacó. A sinceridade dele fez com que Deus olhasse para ele e visse: realmente você é um Jacó mesmo, um enganador. Mas hoje, a sua transparência em dizer quem você é, jogou limpo com Deus. Não devemos ser como Adão e Eva que, ao errar, se esconderam. Jacó falou: não, eu sou Jacó. Eu tenho um defeito. É coisa que muitas vezes de nós não fazemos. Qual é o defeito que você tem? Qual é a atitude que você toma em certas atitudes? Qual é a sua situação quando Deus quer fazer alguma coisa e você não quer deixar Deus fazer? Qual é a sua atitude? Está parecendo Adão e Eva, se esconde? Jacó disse: não, meu nome é Jacó, e é o seguinte, eu sou enganador, eu comprei um negócio lá, e agora, sabe, eu estou atravessando aqui, mas eu quero mudar. Você precisa mudar. Ser transparente quer dizer que nós somos uma coisa, e vamos jogar limpo com Deus, irmãos. Salmo 51, 17. Você abriu aí, o Gabriel, Salmo 51, 17? Fica de pé. Não, 51, 17. Vai. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e há um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Você precisa ser franco, jogar limpo com Deus. Errei, fiz isso aqui. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Para de ser xarope, velho. Ah, perdoa os meus pecados. Que perdoa os meus pecados? Diga: Senhor, perdoa o meu pecado de mentira, o meu pecado disso, o meu pecado daquilo. Senhor, limpa os meus olhos. Senhor, vamos jogar limpo. Ó, o Senhor sabe que eu fiz isso. Não, quer esconder. Quem que esconde alguma coisa de Deus? Ninguém. Se você estiver lá em cima, Deus está lá. Se você estiver lá embaixo, Deus está lá. Se você estiver lá, Deus vai estar, irmão. Então não adianta. Ninguém passa sem o olhar de Deus. Vamos jogar limpo. Quando eu escrevi isso aqui, ele falou comigo: manda a igreja jogar limpo. Joga limpo. Conta tudo que você tem que contar para Deus. Legal, velho. Sabe por quê? Porque você vai ficar limpo. Não vai fazer que nem Adão e Eva que se esconderam. E depois ainda, quando Deus chegou, falou assim: cadê vocês? Eles disseram: nós estamos aqui. Ué, o que aconteceu? Que vocês estão com umas folhinhas aí, tampando as suas partes. Ah, sabe o que é? Meu, não jogou limpo, velho. Quando Deus chamou a primeira vez, ele devia falar: Senhor, nós estamos aqui e erramos. Nós comemos o fruto. Nós estamos aqui escondidos porque temos vergonha. Ele devia ter falado isso. Não, quem tentou se esconder. Quantos crentes estão se escondendo das coisas barbárias que anda fazendo por aí? Fim de ano você pega crente, ixi, festa de fim de ano, vá para Santos, pula 7 ondas. Eu não vou falar não, mas tem crente que tem ervilha. É lentilha? Lentilha, né? Quem que tem $1 na carteira? Para prosperidade. E se esconde, né? E não dá nem oferta na igreja. Podia pegar esse dólar e dar na igreja. Irmãos, vamos jogar limpo com Deus? Sim ou não? Vamos falar tudo que a gente tem que falar para Deus. E acabou. Jacó alcançou a graça de ser mudado de enganador para príncipe. Isto é algo que só Deus pode fazer. A bênção de Jacó foi a bênção da comunhão. Ele disse: tenho visto Deus face a face. 32:30. Aquele lugar chamou-se Peniel, pois disse: eu vi Deus
face a face, e a minha alma foi salva. Sua alma tem que ser salva. Seu coração precisa ficar limpo. A bênção de Jacó foi bênção de transformação total, irmãos. Até seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Jacó entrou no Val de Jaboque à noite, cheio de problemas, dúvidas, incertezas. Ali ele teve um encontro decisivo com Deus, entrou no Val de Jaboque de uma maneira, e a sua persistência, a sua honra, a sua persistência e a sua, me fugiu agora a palavra, perseverança, fez com que ele lutasse com Deus, e no momento decisivo Deus lutou, e por causa da sua persistência, de forma sincera, ele saiu como Israel. Nessa manhã, você entrou Jacó, mas você vai sair Israel? Você entrou João e vai sair daqui Antônio, um exemplo. Mas tem que ser sincero com Deus. E eu termino dizendo para você o seguinte: muda. Deus quer te transformar e fazer você feliz. Deus quer fazer isso por nós, no nome poderoso de Jesus. Deus quer te dar um novo nome, um novo coração, uma vida transformada e abençoada e feliz. É o que nós estamos pedindo para Deus, que nós precisamos nos arrepender, transformar nossa vida, tirar da nossa vida todas as coisas. Vamos ser sinceros. Irmãos, é o seguinte, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar com as minhas palavras porque você sabe que eu sou meio zoeira mesmo. É o seguinte, com Deus não tem lego-lego. Não adianta você, sabe, Deus, o senhor vai entender que Deus não entende nada. Deus nessa hora é burro. Deus não entende nada nessa hora. Não, sabe o que é Deus? Quem sabe o que é, irmãos? Às vezes eu estou orando em casa, a Ana põe a cabeça na porta e fala assim: que é isso? Eu disse: estou orando. O quê? Orando? Desse jeito? Você acha que Deus vai te escutar? O pior que escuta, irmão. Pior que escuta. Esses dias eu estava saindo com o carro, dei uma charré, tinha uma moça passando atrás, quase que eu atropelei ela. Falei: desculpa, senhora. Ela disse: não olha não? Eu disse: como é que eu vou olhar? Se eu estou dando uma charré, você está vendo o carro sair e tal. Eu falei: tudo bem, não esquenta não. Aí saí com o carro e tal, fui embora. Falei: Jesus, senta aqui nesse banco. Senta aqui. Você acredita, presta bem atenção. Meu carro está aí fora. Eu vou ligar ele, você senta no banco. Quando você senta no banco, o cinto apita. Pi, 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 pi. Não é assim, André? Aí você tem que colocar o cinto. Pois o negócio lá começou a apitar. Pi, 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 pi. Eu falei: Jesus, mais para frente um pouquinho. Se você vê eu fazer isso, você fala: pastor é doido, é louco. Mas é assim mesmo, mano. Sincero, velho. Estou nem aí. Pastor, o senhor precisa mudar. Pastor, o senhor precisa ser mais sério. Deixa isso aí para o André. Não adianta, velho. Não adianta. Não adianta você querer ser um crente que você não sabe ser. Seja sincero. Seja franco com Deus. Sair do Val de Jaboque é fácil. O negócio é sair mancando. Deixa Deus tocar. Qual o problema? Eu achei meu anel de pastor. Ontem eu brinquei com umas irmãs aqui da igreja. Eu disse: olha, Israel saiu, mas também voltou. Para mostrar o anel, né? Não sei porque que eu estou brincando hoje. É uma coisa tão séria, né? É ceia hoje. Ai, ai. Quem quer mudar de nome? Porque um dia lá em cima no céu nós vamos ter um novo nome. Sabia? Vamos ganhar uma pedrinha branca com um novo nome. Está escrito lá em Apocalipse. E você, ao pegar aquilo lá, você vai saber que o seu nome não é mais Maria. É Josefina. Já pensou, Maria? Cadê Maria?
Chegar lá em cima e Deus fala assim: o seu nome é Josefina. Ai, a Maria falou: ah, pastor, o que tem? Você está no céu, irmão. Olha para quem está perto de você e diga assim: hoje, esta palavra fez com que Jacó não só mudasse de nome, mas também mudasse de vida. Porque logo à frente, o seu irmão encontrou e o abraçou. E ele foi próspero, abençoado e com um novo nome. Amém? O Val de Jaboque não é só para passar e bater e lutar com Deus, não. É para você passar no Val, lutando, mas sendo sincero e também sendo franco com Jesus. Beleza? Então tá bom.